pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso Variedades com Rosicléia, programa de TV. Desde já eu peço a você que deixe o seu like, que compartilhe com seus amigos. Você não é inscrito? Caiu de paraquedas? Então se inscreva aqui no nosso canal. Aqui embaixo está escrito inscrever-se em vermelho, então você clica aí, clica no sininho, na palavra todas, para não perder nenhum vídeo. Quero falar para você que o nosso canal aqui, ele não é só de casos, ele não é só documentários, ele também tem as nossas receitinhas que a gente vai colocando aqui no Variedades Culinárias. Nossa intenção aqui não é chocar ninguém, nós não temos nenhum intuito de desrespeitar as vítimas, nem as familiares do que aconteceu, apenas o nosso único intuito aqui é a informação. Tanto que a gente faz pesquisa na internet e tudo que vai ser falado aqui foi tirado em pesquisas da internet. Olha, lembrando que eu também estou no Instagram como Rosicléia Alves Dal, você pode me procurar lá. Facebook Rosicléia Alves Dalbó, pode me procurar lá também, tá bom? O nosso canal, ele não tem a aba de membros, né? Ainda não. Então a gente vai deixando aqui a nossa chave Pix, para se você puder aí colaborar, ajudar, qualquer quantia, vai ser muito, eu vou agradecer de coração, a gente tá fazendo assim, trazendo mais melhoras aqui para o nosso canal e tá trazendo um trabalho de conteúdo para você. Hoje nós vamos falar do que aconteceu na década de 50, é o caso Aida Curi. Tô falando demais, então bora puxar a vinheta e vamos para o caso de hoje. Aida Jacob Curi, nascida em Belo Horizonte em 15 de dezembro de 1939, era a terceira dos 5 filhos de um casal de imigrantes da Síria, Gataz Assad Curi e Jamila Jacob Curi. Aos 5 anos, Aida perdeu seu pai e isso que fez com que sua mãe se mudasse para o Rio de Janeiro para trabalhar. Na época, todos os seus irmãos tinham menos de 10 anos, com exceção do filho mais velho. Dona Jamila seguiu com os filhos para a Escola Moreira do Riachuelo e lá permaneceu por 8 anos. Aos 6 anos, Aida foi encaminhada para estudar no Colégio de Freiras Espanholas da Congregação Filhas de São José, o Educandário Gonçalves de Araújo, um colégio interno para meninas órfãs em São Cristóvão. Ela estudou ali nos 12 anos seguintes. Passado esse período, a jovem deixou o educandário para começar a vida fora dali. Na época de sua morte, Aida fazia cursos de datilografia, inglês e português e trabalhava na loja do irmão. No dia 14 de julho de 1958, Aida caminhava com uma colega na rua Miguel Lemos, no Rio, após sair da aula do curso de datilografia na escola Hamilton, quando as duas foram abordadas por alguns rapazes. Ronaldo Castro, 19 anos, Cássio Murilo, 17, e o porteiro Antônio Souza, 27. Em determinado momento, Aida afastou-se da amiga e foi tentar recuperar objetos que lhe foram tomados pelos jovens, seus óculos e sua bolsa, onde estava o dinheiro para a condução. A estratégia deles era usar os pertences para atraí-la para o prédio onde Ronaldo morava, o edifício Rio Nobre, na Avenida Atlântica. Foi uma violência sexual premeditada, na época conhecida como curra. Segundo testemunhas, Aida foi puxada para dentro do elevador e aos berros chegou ao topo do prédio. Um jornal da época noticiou que foi num apartamento do 12º andar, ainda em fase de acabamento, que ocorreu a luta dos agressores para a imobilização da jovem. Aida foi levada à força por Ronaldo Castro e Cássio Murilo ao topo do edifício Rio Nobre, na Avenida Atlântica, onde os 2 rapazes foram ajudados pelo porteiro Antônio Souza a abusar sexualmente da jovem.
De acordo com a perícia, ela foi submetida a pelo menos 30 minutos de tortura e luta intensa contra os 3 agressores até vir a desmaiar. Para encobrir o crime, os agressores atiraram a jovem do terraço no 12º andar do prédio, tentando simular um suicídio. Ela faleceu em função da queda. De acordo com o laudo médico da autópsia realizada pelo médico legista Mário Martins Rodrigues do Instituto Médico Legal, Aida morreu virgem e o abuso sexual não chegou a ser consumado. Ainda de acordo com o laudo, o corpo da vítima apresentava escoriações e esquimoses provocadas por unhadas e socos. No peito, ao lado esquerdo, apareciam sinais de profundas unhadas, arranhões nas coxas, no ventre, no pescoço e esquimoses no abdômen. Houve ruptura interna do lábio superior devido a um soco, tentativas de estrangulamento e sinais de forte trauma no queixo. Marcas nos braços, antebraços, punhos e dorso das mãos, que significava os ferimentos de defesa. Algumas marcas no tórax que podiam ser consequência de mordida. As roupas da Aida foram examinadas nos laboratórios do Instituto de Criminalística do Departamento Federal de Segurança Pública. A fim de reconstituir a cena do crime, os peritos constataram que por 30 minutos a jovem foi submetida a cruéis sofrimentos, violências e espancamentos. Os peritos criminais deixaram claro em seus relatórios que, para levar a Aida ao estado de exaustão, um só agressor, mesmo usando de muita violência, não seria suficiente. Seriam necessários pelo menos 2 pessoas agindo simultaneamente para espancar Aida até o desmaio. O médico legista Mário Martins Rodrigues declarou que não encontrou na vítima nenhum estado de debilidade orgânica. A jovem não seria levada com facilidade ao estado de estresse, ou seja, de exaustão total. Em sua defesa, Ronaldo alegou ter deixado o prédio para se encontrar com uma moça chamada Zilza Maria Fonseca às 20h15, bem antes do corpo de Aida ser jogada do terraço. O perito Murilo Vieira Sampaio calculou com a maior exatidão possível o tempo de duração do crime no terraço de acordo com a cronometragem feita durante a reconstituição. Tal cronometragem mostrou que de forma alguma Ronaldo poderia ter deixado o terraço às 20h15 para ir encontrar-se com a farsante. Isso porque, às 20h20, ele ainda estava rondando o edifício Rio Nobre, ao lado de Aida, tentando encontrar um local onde levá-la para praticar o ato criminoso. Haviam várias pessoas que os viram e uma delas, Luiz Beethoven Cabral Leme, que se apresentou à polícia para contar que no dia estava na rua Miguel Lemos acompanhado de 2 jovens, Sueli Eide e Ivani Prado, quando passou outro rapaz, cabo no Forte de Copacabana, Amauri Freire, ao qual Luiz Leme perguntou as horas. Eram 20h20. Dali, a alguns instantes, os 3 viram Ronaldo passar ao lado de Aida. A defesa apresentou uma versão afirmando que Aida teria se matado jogando-se do 12º andar para fugir do ataque de Ronaldo, Cássio e Antônio, o porteiro. Entretanto, haviam indícios que desmentiam essa versão e levavam a crer que a moça realmente foi assassinada e não se suicidou. Entre as evidências está o lenço manchado de sangue encontrado na bolsa da jovem. Além disso, Ronaldo confessou em juízo ter rasgado a saia e todas as roupas íntimas de Aida. A anágua da jovem foi encontrada toda ensanguentada. Outros indícios são os ferimentos puntiformes e em semicírculo no rosto, cujo diâmetro coincide com o anel do porteiro. Todavia, tudo isso foi desprezado pelo júri.
Na parede externa do parapeito do terraço, os peritos encontraram marcas deixadas pelas sandálias de Aida, que rasparam quando ela foi jogada lá de cima, provando que ela não tinha se atirado. O corpo caiu rente ao edifício. Também haviam indícios de que os criminosos alteraram a cena do crime. Os livros de Aida caíram ou foram colocados bem junto ao corpo da vítima, como se ela tivesse saltado do prédio com eles. Entretanto, dificilmente ela estaria com os livros ainda nas mãos após 30 minutos de violência e luta intensa contra 3 agressores. O pai de Ronaldo, Edgar Castro, contratou uma jovem chamada Zilza Maria Fonseca para o álibi do filho. Ela disse que conversava com Ronaldo num banco da Avenida Atlântica quando Aida foi jogada. Porém, a moça contratada não compareceu ao julgamento. Ao invés dela, a defesa preferiu levar outra testemunha, Leci Gomes Lopes, que afirmou ter visto Zilza com Ronaldo à hora do crime, levando a sociedade a questionar por que, em vez de Zilza, trouxeram a mulher que viu a Zilza. Segundo a revista O Cruzeiro, o depoimento de Ronaldo e o de Leci foram contraditórios. Ela afirmava que passeava com sua filha empregada, se sentou num banco da Avenida Atlântica, de frente à Rua Djalma Uric, onde já se encontrava o casal Ronaldo Castro e Zilza Maria Fonseca. Já Ronaldo afirmava em seu depoimento que passeava com Zilza pela praia e que, ao chegarem os dois ao tal banco, já se encontrava lá uma senhora, uma moça e uma criança de 3 anos. Além do que Leci descrevia Zilza como loira, mas ela era morena. No primeiro julgamento de Ronaldo Castro, ele foi condenado a 37 anos e meio de prisão. 25 anos pela morte de Aida, o restante por atentado violento ao pudor e tentativa de estupro. O porteiro Antônio Souza foi condenado a 30 anos e Cássio, considerado como o verdadeiro assassino, não pôde ser julgado por ser menor de idade. A defesa recorreu e conseguiu um segundo julgamento que aconteceu em março de 1959. Durante o novo julgamento de Ronaldo, o advogado Romeiro Neto questionou o médico legista Mário Martins Rodrigues quanto a certas lesões encontradas nos seios de Aida Curi. Queria saber se eram marcas de dentes ou não. Como na época surgiram dúvidas, foi chamado Raimundo Rodrigues, professor perito em odontologia da Faculdade Nacional de Odontologia, que fez os exames das lesões suspeitas, tirou modelos em gesso dos ferimentos e fez os estudos técnicos periciais necessários. Concluídas as provas em gesso, o perito odontologista passou à segunda fase do processo: examinar as arcadas dentárias dos acusados. A pedido do juiz de menores, Cássio foi examinado nos laboratórios da própria Faculdade Nacional de Odontologia e o exame comprovou: o menor delinquente não era o autor das dentadas no busto de Aida. Cássio Murilo era inocente no caso das dentadas. Restava ao perito examinar as arcadas de Ronaldo Castro e as do porteiro Antônio Souza. Porém, essa perícia foi interrompida por ordem deliberada do juiz Souza Neto. Quando questionado, o juiz afirmou que se Ronaldo deixou o edifício às 20h15, conforme a prova testemunhal incontroversa existente nos autos, não interessava para o julgamento do mesmo fazer esses exames, porque estava provado pelo depoimento das testemunhas que ele apenas deu um tapa em Aida, não lhe arranhou com as unhas, não lhe deu dentadas e não a jogou do alto do edifício. Ronaldo foi absolvido da acusação de homicídio, ficando apenas com a pena pelos outros 2 crimes. O júri julgou que o único responsável pela morte da vítima era o Cássio, eximindo de culpa também o porteiro. Por ser menor e inimputável, Cássio Murilo foi encaminhado ao Sistema de Assistência ao Menor, o SAM, de onde saiu direto para prestar o serviço militar. Alguns anos depois, ele foi acusado de matar um vigia de automóveis.
fugiu para o exterior até que a pena pelo assassinato fosse prescrita. Cássio teria sido assassinado em 1978 em um incidente. Houve ainda um terceiro julgamento, no qual Ronaldo foi julgado por homicídio simples e tentativa de estupro e condenado a pena de 6 anos de reclusão. Após recorrer da sentença, o promotor Pedro Henrique Miranda conseguiu que a pena fosse aumentada para 8 anos e 9 meses. Depois de cumprir a pena, Ronaldo foi solto. Mais tarde se tornaria empresário em seu estado, o Espírito Santo. Sobre o terceiro envolvido, o porteiro, não se soube mais informações. Mais uma vez, a justiça aplica as penas, porém, fica na garganta das pessoas um gostinho de impunidade. Uma jovem com um futuro promissor pela frente tem a sua vida ceifada por verdadeiros animais selvagens. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu espero que você tenha gostado, não do que aconteceu, horrível, né? Mas da forma com que a gente vem trazendo para você. Olha, de coração mesmo, eu amo fazer esse trabalho, eu adoro trazer esses casos, trazer essas informações para vocês que são nossos inscritos, tanto as informações como o Variedades Culinárias, trazer aquelas receitinhas maravilhosas. Então eu quero muito, gente, mas muito mesmo, investir aqui. Então peço mais uma vez a vocês aí que se vocês puderem colaborar, eu agradeço de coração mesmo. Se Deus quiser, logo logo teremos mais novidades aqui no canal. A gente tá procurando colocar mais coisa aqui, mas tudo tem que ser devagarzinho, né? E agora 2022, a gente começando um ano e acreditando que esse ano vai ser, ó, top meu, tá bom? Um super beijo a todos, muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.